Olá, pessoal! Voltamos aqui para a continuidade das nossas reflexões a respeito de dinâmica de grupo, e hoje nós vamos tratar da dinâmica de grupo enquanto, né, um instrumento técnico do trabalho do assistente social. Por que a gente está chamando aqui de instrumento técnico, né? É importante que a gente considere que, quando a gente trata, né, daquilo que é a instrumentalidade do serviço social, a gente está tratando, né, de um conhecimento que é pautado, né, a partir da literatura, da metodologia, da construção do conhecimento com base naquilo que são os critérios científicos, né? E, obviamente, se a gente se reporta à ciência, nós estamos nos afastando, né, daquilo que é o senso comum, certo? Por que eu estou fazendo aqui essa colocação, né, que a princípio parece ser assim tão óbvia? É exatamente para chamar a atenção, né? Porque quando a gente constrói esse instrumental que é a dinâmica de grupo, a gente precisa construir com base daquilo que nós, né, chamamos de referencialidade. Referencialidade, deixa eu fazer aqui mais bonitinho, referencialidade teórica metodológica, certo? Então, significa que, à medida que eu elaboro a minha dinâmica de grupo, algumas perguntas eu preciso ter, né? Primeiramente, né, eu preciso ter uma intencionalidade, né? E veja bem, eu queria só ressaltar a distinção de intencionalidade e objetivo, tá? Por quê? Quando eu digo intencionalidade, eu estou me referindo, né, àquilo que é o embasamento, né, teórico que essa referencialidade vai me trazer, certo? Quando eu cito, por exemplo, quando eu me reporto àquilo que a gente chama de objetivos, né, eu já estou tendo aí algo que se refere, né, mais à realidade concreta. Qual o exemplo que a gente pode dar para ficar mais claro para vocês? Então, quando eu estabeleço os objetivos, eu quero dizer assim, eu vou realizar uma dinâmica de grupo que tem, né, o objetivo, né, de informar, né, aos usuários sobre os benefícios socioassistenciais, por exemplo, né? Esse seria aqui, né, o objetivo. O objetivo, ele vai sempre se conectar, né, ainda que do aspecto geral, né, que poderia ser aqui os objetivos gerais, né, o objetivo geral, informar aos usuários sobre os benefícios socioassistenciais. E os objetivos específicos, né, poderia ser transferência de renda, né, os relacionados aos serviços, e assim vai. Então, os objetivos específicos, eles são sempre mais operacionais, né? E o objetivo geral, ele já me coloca dentro daquilo que é a concreticidade, né, dentro da minha intencionalidade, né? A minha intencionalidade é o que fortalecer, né, o conhecimento, o protagonismo dos usuários naquilo que é, né, ali o seu posicionamento sobre os benefícios socioassistenciais, né? Então, a teoria ela me informa isso, que eu posso, né, eu devo, enquanto assistente social,
trabalhar para o acesso à informação, né, desses usuários. Então, assim começa, né, aqui a identificação desse, né, instrumento técnico. Ele está referenciado a partir daquilo que a ciência ela estabelece. Então, obviamente, né, eu acho que vamos colocar aqui essa teoria é dentro, né, da perspectiva hegemônica dentro do serviço social, certo? Que vai fazer com que a gente tenha aí, né, aquilo que é o posicionamento, né, alinhado ao projeto ético-político do serviço social, certo? Então, assim surge, assim caracteriza esse instrumento técnico. Ele está ligado, né, a esse conhecimento, ele está ligado a esse conhecimento científico, tá? Na construção, no uso dessa dinâmica de grupo. Cláudia, tem dinâmica de grupo focada no senso comum? Claro que tem, né? Vários grupos recreativos, eles podem fazer uma dinâmica de grupo com base daquilo que é a sua intencionalidade, né? Nesse caso aqui vai ser o achismo, aquilo que, né, as pessoas têm ali que move elas pelo conhecimento do cotidiano. Não é o nosso objetivo enquanto assistentes sociais, certo? Nosso objetivo é construir uma dinâmica de grupo pautada nesse conhecimento científico. E aí, essas características, né, que se referem ao instrumento técnico precisam estar presentes, né? A referencialidade, né, assim, a intencionalidade, né, o projeto ético-político e, obviamente, a construção metodológica dentro do serviço social. E como é que isso, né, começa a aparecer nesse cotidiano profissional? Porque, obviamente, a gente precisa definir também, quando a gente fala de intencionalidade, né, eu posso também definir qual instrumento, né, que vai fazer com que eu alcance, né, qual instrumento técnico vai fazer com que eu alcance essa minha intencionalidade, né? Então, obviamente, a dinâmica de grupo, ela precisa ser sinalizada como a que melhor vai responder, né, dentro da minha estratégia metodológica, tá? Aquilo que eu estou buscando trabalhar com esse conjunto de usuários. E a gente vai falar mais adiante, né, dessas características que me levam ali à escolha da dinâmica de grupo, mas agora eu gostaria, né, de focar nessa construção da dinâmica de grupo enquanto instrumento técnico, ok? E uma coisa que eu acho assim, bem interessante falar aqui com vocês, que quando eu trabalho a dinâmica de grupo, né, nesse aspecto da construção do conhecimento técnico profissional, né, obviamente, né, pautado no conhecimento científico, eu vou ter também, né, aquilo que são o uso das técnicas de dinâmica de grupo, né? As diversas técnicas que existem de dinâmica de grupo que a gente vai abordar em aulas mais adiante. Essas técnicas, pessoal, elas não são exclusivas do conhecimento científico. Elas também podem ser utilizadas pelo senso comum. Então, o que vai diferenciar, né, o uso é sempre, né, aquela intencionalidade, os seus objetivos, que eu falei adiante para vocês. Por exemplo, se a gente falasse assim, né, da técnica do espelho. Nossa, essa é uma técnica, né? Qual é a técnica do espelho? Né? É aquela que cada participante ou se assenta, né, ali em roda, meia-lua, e aquele que está fazendo ali o papel de facilitador, né, coordenando a dinâmica de grupo,
ele vai pedir que cada participante revele o que está vendo, né? Na verdade, a pessoa está olhando ali a sua própria imagem, mas o conteúdo que está sendo buscado e que vai ser analisado e interpretado à luz, né, da teoria, da referencialidade teórica, é o conteúdo que a pessoa está verbalizando, como ela né, enxerga-se, né, qual a sua autoimagem. E, obviamente, né, os grupos de autoajuda, eles se valem dessa técnica porque é fundamental dentro daquilo que eles visam trabalhar, né? Se visam trabalhar, um exemplo aqui, né, corriqueiro, visam trabalhar a autoajuda, né? Ali a condição, né, de fazer com que os membros entre si se fortaleçam. Então, vão escutar aquele conteúdo e vão analisar segundo o melhor entendimento que eles possuem ali. O assistente social não trabalha dessa forma. Ele pode usar a técnica do espelho, como aqui o exemplo, pode, mas aquilo que ele vai estar buscando a partir do relato das pessoas é exatamente, né, assim, a autopercepção da pessoa na sociedade, no grupo, né? Se é uma dinâmica ali com familiares, na família, né? E veja só, não é um conteúdo psicologizado, né? Onde a gente vai fazer uma interpretação do que está ali nas entrelinhas. Não, a gente vai pegar aquela fala, né? E de uma forma concreta e objetiva, entender como a pessoa se enxerga dentro daquele contexto familiar, né? O lugar que ela está se colocando, porque isso é importante para que a gente trabalhe, né, a questão do fortalecimento do vínculo familiar, né? E a partir do relato dessas pessoas, a gente vai perceber se tem, né, ali uma percepção, né, realista, né, dentro daquilo que realmente o grupo está ali esperando, né, estão ali organizados para, né, exercerem seus papéis ou não. E a partir dali o profissional vai poder direcionar, aqui nesse exemplo que eu estou falando, a família para que ela possa ter ali, né, essa percepção, né? Entendendo que a família é um grupo familiar, é uma organização, né, onde provém ali mutuamente provisão, onde se fortalecem para a organização da vida, né? São essas situações que o assistente social vai buscar. Então, né, não vai ter uma técnica exclusiva de dinâmica de grupo, né, para o assistente social. Ele vai se valer, né, dentro das técnicas que a gente conhece, né, onde podem ser também ali aprimoradas, né, adaptadas, mas, né, é exatamente esse direcionamento que a gente vai trazer para a técnica, né, da dinâmica de grupo, que vai me dizer, né, aquilo que ele representa enquanto instrumento técnico do serviço social, né? Então, é fundamental que a gente tenha esse entendimento e compreensão. E, obviamente, você vai perceber que, do aspecto histórico, né, dentro da trajetória do serviço social, quando a gente fala, né, lá das protoformas do serviço social, elas utilizavam, né, a dinâmica de grupo, né, utilizavam, né, Gisela Konopka, Gordon Hamilton, né, e dentre outras que fizeram aí, né, estabelecer o conhecimento a respeito do trabalho em grupo. Mas, vejam só, elas estavam, né, referenciadas por perspectivas conservadoras, tá? E, obviamente, você que é um assistente social antenado, né, com aquilo que é as orientações da cultura profissional, né, que aí nós já avançamos, né, nos anos 80, 90, no século 21, hoje a gente já tem um amadurecimento, né, dessas orientações oriundas da perspectiva de Karl Marx, né, e seus diversos estudiosos, para nos orientar, né, dentro dessa construção. E, obviamente, essa construção está muito ligada, né, com as condições, né, de existência
desses usuários que nós estamos, né, trabalhando, porque o objetivo, né, é levá-los a uma condição, né, onde eles se percebam, né, dentro da realidade social, né, como aqueles que são os sujeitos da sua história, né? E, obviamente, por aquilo que a gente anseia que a dinâmica de grupo traga para ele, né? Porque o que a dinâmica de grupo ela tem também aí de uma ferramenta importante? É porque leva, né, o usuário a se colocar naquele lugar, leva o usuário, né, a ter uma experiência, né, digamos assim, de reflexão, né, de como seria se colocar, né? Por exemplo, quando a gente trabalha uma técnica que é muito utilizada para construções, né, construção de diagnósticos, né, de planos ali, onde deseja se envolver o usuário, né? A gente pode e também tem muito a ver com aquilo que são problemas comunitários, né? Que, por exemplo, né, a técnica de prefeito por um dia, né? Como, por exemplo, essa que leva aí a pensar nos problemas comunitários, né? É exatamente isso, é levar o usuário a pensar como se fosse dentro dessa realidade, né? E ali vão surgir, né, falas que, obviamente, vão contribuir para essa construção, né? E, obviamente, a gente pode direcionar, né? Porque vamos pensar que, assim, a pessoa, né, dentro dessa técnica, ele pensa nos seus problemas individuais. Eu gostaria que toda vez que eu chegasse em casa, o almoço estivesse pronto. Né? Obviamente que isso não é o papel aqui dentro do que a gente está buscando, né? A gente está buscando de problemas mais coletivos, né, comunitários, né, ali do grupo. Eu gostaria que tivesse sempre o ônibus passando, né, no seu horário para que eu tenha ali regularidade dos meus horários. Você perceba a diferença das duas frases. Quando você ouve numa dinâmica de grupo com essa perspectiva a primeira frase, você pode direcionar. Não, gostaria que você trouxesse, né, assim, elementos mais coletivos, comunitários, problemas comunitários. E aí ele verbaliza a segunda frase. Você percebe que ele também está falando, né, dentro daquilo que é o seu problema real, mas ele também está agora pensando no aspecto, né, mais da construção do seu direito enquanto política pública, né, enquanto soluções ali para o seu cotidiano. Então, a gente precisa, né, ter, né, a leitura adequada da dinâmica de grupo enquanto instrumentalidade técnica dos assistentes sociais. Vou ficar por aqui e te aguardo para o nosso próximo vídeo.